Muito bem-vindas para o nosso terceiro vídeo, gente. Olha que incrível, né? A gente não precisa de muito roteiro quando a gente fala sobre nós mesmas, sobre a nossa vivência, sobre aquilo que realmente nos trouxe o resultado que muitas vezes nós buscamos e não encontramos. Por isso eu estou com você aqui, no nosso terceiro vídeo, onde nós vamos falar sobre a transformação. Se não assistiu os outros dois vídeos passados, corre lá. Eu preciso que você venha entendendo e compreendendo todos os processos que a Luana viveu até hoje, para que você realmente se veja num lugar diferente. Então, a mulher que tá falando aqui com você também foi uma mulher que foi extremamente quebrada, também foi uma mulher que foi extremamente machucada pelas suas próprias escolhas. E isso fez com que eu vivesse processos muito dolorosos e que eu duvidasse da presença de Deus e da existência dele. Mas mais do que isso, eu estava com a minha mente totalmente obesa, uma confusão mental, um diálogo sem fim, que não conseguia me fazer colocar exatamente no lugar que eu vim pra tomar. E o lugar que eu vim pra tomar, você veio pra tomar, é o teu lugar em que você se sente confortável. Toda vez que você sente um peso invisível, toda vez que você tem uma grande virada, faz com que você busque por coisas que você não buscava antes. E foi isso que me aproximou de Deus, foi isso que me aproximou exatamente da mulher que eu sou hoje, e foi isso que fez com que os meus pensamentos fossem controlados e hoje eu vivesse a minha nova história. Se você não viu ainda os outros dois vídeos, vai ali no canal, já curte aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve para que você não perca os 4 episódios da minha vida antes e depois, e obviamente seguiremos com muitos vídeos de conteúdo aqui dentro, porque eu sou uma mulher que às vezes posso demorar para começar algo, mas quando eu começo, eu não vou parar. E a gente vai ter muito vídeo de transformação, a gente vai ter muito vídeo de conteúdo, a gente vai ter muito vídeo onde você também vai ser capaz de viver a sua própria experiência, mas mais do que isso, sustentar ela a longo prazo. Porque o meu processo é esse. É abundar na sua vida com as experiências que eu já vivi. Então bora lá para o nosso terceiro vídeo, onde eu vou contar para vocês sobre a transformação. Contei para vocês sobre o meu processo ansioso, contei para vocês sobre a minha busca médica, pela minha medicação, pela minha terapia. Contei pra vocês no episódio passado como eu comecei a buscar a Deus, que foi o meu grande ponto de virada, e hoje eu vou contar pra vocês como eu comecei a viver a minha transformação. Meados de 2022, como eu citei, né, eu assistia muito as lives da Adriana Santana, assistia as lives da madrugada, levantava 3 horas da manhã pra orar, porque eu precisava saber quem era Deus, eu precisava entender quem era Deus. Eu estava todos os dias com a minha Bíblia na mão, com os meus cadernos, escrevendo e me questionando por que eu estava vivendo aquilo que eu estava vivendo. E isso nada mais é, gente, do que o nosso plantio e colheita. Deus dá essa opção pra nós e é a lei mais perfeita dele. E o que eu estava vivendo era o plantio de escolhas erradas, decisões erradas, posicionamento errado. Eu estava colhendo o quê? Ansiedade, porque eu estava num lugar errado, porque eu estava resolvendo problemas que não eram meu, porque eu estava querendo ser a Mulher Maravilha. E quando nós estamos nesse posicionamento, nós nos afastamos da verdade de Deus. E aí a minha transformação começa a acontecer. Em 2022, eu comecei com um processo de escrita muito profundo. Essa é uma das ferramentas que eu mais trago na minha mentoria. Isso é algo que eu mais bato nas minhas alunas e eu falo para elas, a escrita muda a nossa vida, porque nós precisamos de clareza. E foi no meu processo de transformação que a minha clareza, ela foi explodida na minha mente. Já citei, eu sempre fui uma mulher manifestadora, eu sempre fui uma mulher que escreveu e realizou, mas eu realizava a todo custo. E esse todo custo, inclusive, custou a minha saúde, o meu bem-estar e quase a minha família. Também teve muitos episódios da minha vida em que eu tive conflitos internos com o meu marido pela questão do meu posicionamento errado, né? Então queria ser o homem da casa, queria ser a governante, queria ser aquela que executava tudo e não dava o espaço devido para ele. Então também tivemos esse longo processo de cura interno, que também será próximos episódios que nós falaremos por aqui. Mas para vocês entenderem que tudo aquilo que, quem sabe, você que me acompanha há mais tempo, vi em 2020, 2021, não era exatamente aquilo. Porque realmente, quando nós estamos com os nossos olhos cheios de escamas, nós não conseguimos ser transparentes. Nós criamos camadas e personagens que defendemos a todo custo que aquela é a verdade. E realmente a Luana de 2021, 2022 não era uma Luana de verdade. Era uma Luana machucada, era uma Luana cheia de problemas, era uma Luana que ainda estava procurando encontrar um Deus verdadeiro, era uma Luana que estava com a sua identidade rasgada, nem manchada não era. Mas o meu processo de transformação foi maravilhoso. Mas não significa que ele não foi doloroso. Ele foi muito doloroso, porque em um desses processos de escrita, em 2022, Deus começou a pedir pra mim me posicionar de maneiras diferentes. Eu tenho uma tarefa que eu ensino às minhas alunas, que é sobre nós escrevermos o nosso cenário ideal. E quando eu estava escrevendo num belo dia o meu cenário ideal, Deus foi muito forte comigo e falou assim, não tem mais as lojas. Naquele primeiro momento, pra mim, era um ego muito forte. Como assim? Os meus negócios, as minhas lojas que eu criei pra mostrar que eu era uma pessoa de sucesso, que eu podia ser diretora financeira e ao mesmo tempo ter um negócio paralelo, por mais que aquilo sugasse as minhas energias e me desse dinheiro, obviamente, aquilo pra mim foi como assim? Entregar as minhas lojas, sair desse lugar,
Mas aí o que eu estava pedindo? Eu estava pedindo para Deus descanso. Eu estava pedindo para que Deus me colocasse no lugar certo. Eu estava pedindo para Deus que Ele me mostrasse quem realmente eu era. Nesse processo, Deus me deu essa oportunidade. Essa oportunidade de eu fazer uma nova escolha na minha vida. E ok, meados de 2022 eu comecei a amadurecer essa ideia e falei, é isso que eu vou fazer. Tínhamos uma viagem dos sonhos ainda em 2022, que era para Portugal, que era um lugar que há muito tempo eu queria conhecer. Com os hotéis dos sonhos, gente, eu sempre busquei e pesquisei muito sobre isso, os melhores restaurantes, os melhores hotéis, enfim. Fomos ao Tivoli, que fica no Carvoeiro, que é um hotel magnífico. E aquele hotel, ele ficou no meu quadro dos sonhos, eu acredito que por uns 5 anos. Aquilo era como assim, o auge da vida. E mais uma vez lá, eu tive uma crise de ansiedade terrível. Terrível, terrível. Precisei ficar no quarto por algumas horas para que eu conseguisse reorganizar tudo aquilo. Porque, por mais que eu estava viajando, eu tinha todas as demandas da fábrica, eu tinha muitas coisas para resolver, eu era controladora, tinha as questões da loja, então eu tinha que estar viajando e eu tinha que estar postando as roupas, fazendo o look para que a venda acontecesse, fazendo movimento, enfim. Uma carga que ainda existia dentro de mim, mesmo buscando por um Deus. E aí naquele dia eu falei, não, eu vou vender realmente real oficial, eu vou abrir a venda das lojas. Quando a gente voltou dessa viagem, eu chamei algumas imobiliárias e comecei a falar. E qual foi a primeira palavra que meu marido falou? Você não vai vender essas lojas, amor. Pega e vai, liquida isso, faz uma promoção zona. Ele falou assim, e fecha isso. E aí eu falei, não, eu confio, eu acredito que eu seja capaz de vender as minhas lojas. Comecei a entregar para Deus. Deus, você me mostrou que eu preciso sair daqui, já que eu preciso sair daqui, me mostre exatamente como que isso vai acontecer, sendo que o meu sonho era que eu vendesse as lojas. Uma cidade de 17 mil habitantes, gente, extremamente pequena, e todo mundo conhece todo mundo. Comecei a duvidar em algum momento que, será que realmente eu seria capaz? E aí eu fui lá e editei esse pensamento, falei, não, se tem um Deus que me prometeu, e se esse Deus é o Deus do impossível, Deus vai fazer a coisa certa. Passou algum tempo, mais uma vez, eu seguindo, gente, me debruçando sobre as minhas coisas. Eu chorava muito. Eu acho que 2022 foi o ano que eu mais chorei na minha vida. Eu chorava com a minha transformação. Eu chorava com aquilo que Deus estava me tirando. Eu chorava pelas percas que estavam acontecendo. Porque quando você passa por um processo de transformação, você começa a acreditar que você merece mais. Você começa a acreditar que aquele não é o teu cenário. O que não significa que esse cenário se dilua na tua vida a partir do momento que você toma a decisão. Muitos de vocês desistem no processo de transformação porque não entendem que a tua decisão precisa ser sustentada para que a transformação exista. Tem um caminho aqui. Não é só eu acordar hoje e falar, amanhã eu vou estar vivendo outro cenário. Não, porque Deus não vai dar aquilo que você ainda não sustenta. Deus não vai dar para você aquilo que você ainda não está pronta para acessar. Então, quando você vê as pessoas falando sobre o tempo de Deus, é exatamente isso. Enquanto você não sustentar um novo cenário, Deus não vai te dar. Enquanto você tiver dúvida, isso ainda não vai acontecer. E eu me mantive firme então, falei, Marlon, tá aqui, eu vou vender as lojas, não duvide disso, conforme todo mundo duvidava. Eu brinco, só eu e uma amiga minha falava desde o começo, não, você vai vender mesmo. As outras pessoas que enviam as fotos sendo compartilhadas, vinha conversas até mim, não, você não vai vender, a Luana não vai vender. E qual que era a primeira coisa que as pessoas falavam? A Luana vai vender as lojas porque está falida. E não era esse cenário, gente. Eu nunca havia faturado tanto, eu nunca estava vendendo tanto, eu nunca estava fazendo tanto dinheiro como naquele período em que eu me coloquei a entender quem era Deus, o porquê eu estava vivendo ansiedade e eu precisava tirar aquilo do meu cenário. Então, toda vez que você for pedir para Deus para viver uma grande transformação, segura, porque coisas da sua vida ele vai retirar. Mas você tem que ser obediente para viver o processo da transformação, para depois você viver o seu propósito, que será o nosso próximo vídeo. E obviamente, gente, que ali eu acho que foi a primeira manifestação que Deus mandou escrita para mim. Em uma das minhas orações, onde eu tenho guardado esse caderno até hoje, Deus me trouxe em palavras. Isso foi no meados de novembro de 2022. As suas lojas estão vendidas, continue em paz, siga fazendo o seu trabalho e tudo está feito. Obviamente tem mais algumas palavras, mas eu não me recordo de todas aqui. Futuramente posso mostrar essa carta para vocês, porque ela está escrita aqui no meu caderno. Eu acalmei meu coração, porque sobre nós entendermos que a transformação precisa acontecer, preciso entender que o meu coração precisa estar confiante de que esse processo vai se diluir. Aconteceu no começo de dezembro. Eu recebi uma visita lá na fábrica de uma pessoa maravilhosa que entrou em contato, que gostaria de comprar as minhas lojas. E aí eu começo a viver, gente, meu grande propósito. Dezembro de 2022, eu faço a venda de 2 das minhas lojas e eu começo a realmente entender de que Deus não tem os seus preferidos. Deus tem com ele quem é capaz de viver o processo da transformação, quem é capaz de aguentar ser moída, ser tirada coisas que para você parecia tudo, mas que naquele momento é tudo que ele precisa para que você viva o seu propósito. Em janeiro, eu sigo fazendo meu trabalho nas lojas, na fábrica. Em janeiro, eu vendo a minha terceira loja também para ela e tudo
parece que está perfeito, né? Nossa, Luana, você estava passando por um processo ansioso, Deus pediu para você entregar as lojas, Deus escreveu para você em um momento de oração, dizendo que isso já estava consumado. 15, 20 dias depois, isso acontece exatamente pelo valor que você determinou, do jeito que você determinou, porque para um negócio ser vendido, mulherada, esse negócio precisa estar estruturado, organizado, planejado, exatamente do jeito que eu fazia. Então, eu sabia que eu podia vender ele pelo valor que eu pedia, exatamente pelo processo que eu havia feito antes. Então, não se enganem, tá? Para que você manifeste algo grandioso e que você seja obediente ao que Deus te pede, você precisa ter clareza de que todo passo a passo do seu plantio anterior vai gerar uma colheita futura. Mas fica tranquilo que isso eu te ensino na minha mentoria, tá? A minha mentoria é exatamente essa, é fortalecer tudo que eu tô trazendo aqui para você, para que você viva também a sua vida realizada. E aí, Luana, agora tá tudo bem, né? 2023, ufa! Esqueci um detalhe. Eu tomei medicação até maio de 2022. Maio de 2022 eu parei de tomar medicação. Obviamente com acompanhamento do desmame, que eles chamam, com a minha psicóloga, e trazendo para ela essa clareza de que o quanto eu tinha me conectado com Deus estava sendo transformador na minha vida, eu comecei a me desligar daquilo que eu não precisava mais para aquilo que realmente eu queria viver. Então eu passei 5 meses medicada, com acompanhamento psicológico, mas depois disso, a minha grande transformação veio do lugar em que eu precisava estar, do lugar em que eu precisava me apegar, da verdade que existia dentro da Luana, e entendendo que tudo que ela estava vivendo era só uma aprovação externa, era só uma guerreira que precisava ser adormecida. E aí, vocês podem achar, e agora tá tudo bem, né? Agora tá tudo maravilhoso, Luana. Agora você tá só na fábrica, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade, você pode ficar mais tranquila, suas lojas foram vendidas por esse valor que era um sonho para qualquer pessoa. Falando numa cidade de 17 mil habitantes, você vender os teus negócios por R$1 milhão. Então, realmente, isso foi transformador e isso foi uma prova grandiosa de que sim, quando eu estou no meu lugar certo, as coisas vêm até mim. Mas, posso te falar? Não parou por aí. Março, eu comecei a sentir uma inquietude imensa. Qual era o real meu lugar? Do que realmente a Luana tinha que fazer? Será que realmente era só sobre isso? Será que realmente era continuar trabalhando na fábrica, onde eu tomava um lugar de liderança, mas automaticamente era um lugar que eu não me sentia fazendo parte do lugar, mesmo que eu amasse o que eu fazia, mesmo que eu não tivesse conflitos com meu marido ou com a família dele dentro do trabalho, mas aquele não era o lugar da Luana e eu não conseguia mais me ver. Aí, em abril, eu comentei com o Marlon, eu estou inquieta, eu não estou feliz em estar na fábrica. Qual foi a frase dele? Mas pra você nunca nada tá bom. O teu sonho era vender as lojas, você vendeu. Você agora acha que não tá bom só na fábrica. E aí eu pensava, mas não é o problema só a fábrica. O problema é que esse não é o meu lugar. Eu não tô feliz. Mas tudo bem, não entramos em conflito. Em maio nós fomos fazer o Método Destiny com o Thiago Brunet em São Paulo. Foram 3 dias e foram os 3 dias que eu mais chorei na minha vida. Porque Deus foi muito claro, dizendo pra mim que aquele não era o meu lugar. Que eu precisava sair da fábrica. E eu posso falar pra vocês, eu não lembro de 10 palavras que o Thiago falou, acredito, no evento. Foi transformador, eu tenho o meu caderno escrito de lá também, mas eu só conseguia ouvir Deus falando, se mova, se mova, se mova. Mas se mova pra onde? Se aquilo que eu achava que era o meu tudo, que eram as lojas e era uma fábrica, de repente o Senhor está me pedindo para tirar tudo, que não é esse lugar. Mas vocês estão entendendo que Deus estava falando comigo porque eu estava pedindo? Porque eu estava pedindo para que Deus transformasse a minha vida, e para que Ele transformasse a minha vida eu precisava ser obediente? Pois bem, 2023 também foi um divisor de águas da minha vida. E quando nós voltamos do evento, eu segurei mais alguns períodos e demorei para contar para meu marido que eu tinha tomado a decisão de que eu não ficaria na fábrica. Obviamente, tivemos algumas questões, né, e para ele foi doloroso, era como se fosse um abandono, mas isso também é um próximo episódio. Então, em junho de 2023, eu falei assim, eu vou me desafiar a algo novo. Então, comprei a minha primeira mentoria para que eu entendesse o real lugar da Luana no mundo. Comprei uma mentoria e comecei a me posicionar e entender o que eu havia vindo para fazer nesse mundo, e aí sim, nós viemos para o nosso próximo capítulo, onde nós vamos contar sobre o meu propósito. Então, até agora, eu acredito que deva ter sido para você uma série de informações, né? E aquilo que pode parecer para os outros natural, aquilo que pode parecer para os outros como a única opção, que era a Luana se manter na fábrica, era a Luana se manter com as lojas, era a Luana se manter naquele lugar, não tinha nada a ver com o verdadeiro propósito que a Luana tinha dentro dela e que ela está vivendo hoje.
Eu falo muito sobre o momento presente e vou trazer isso no próximo vídeo também. Se você quer saber sobre o meu propósito, se você quer a continuação dessa história, como tudo isso se desenrolou, então já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda para que você não perca o próximo vídeo e me conta nos comentários. Você já sabia um pouco desses episódios da minha vida? Você já conhecia isso? Eu nem tô contando lá da Luana lá de trás, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A Luana que veio do interior, a Luana que trabalha desde os 14 anos, a Luana que já foi bancária, a Luana que tem formação em contabilidade. Existem alguns capítulos aqui do meu antes também, mas o que eu quero trazer para você neste momento é a consciência do lugar onde eu estava e do lugar onde Deus me colocou, através da minha obediência, da minha disciplina e da minha mudança mental. Porque sem essas 3 chaves nós não vivemos a nossa vida realizada. E eu te vejo no próximo vídeo do canal, para que você entenda realmente como hoje eu vivo o meu propósito, que esse é o meu propósito atual. E que, se tiver mais propósitos no futuro, com certeza Deus vai me colocar nele, porque eu não deixo de pedir sobre aquilo que eu quero viver. E aí, tá gostando? Me conta aqui nos comentários que eu tô de olho em vocês. Um beijão e até o próximo!